Vasco Matos no Botafogo melou. É um mico tudo isso, né? E vai piorando uma situação de demora na busca por um novo técnico que compromete, sim, o planejamento para 2025. Um ano de calendário muito apertado e muito difícil. Vamos falar sobre isso. Quer dizer que o cara escondeu do Botafogo que não tinha licença para trabalhar na Conmebol, no Mundial de Clubes, mas peraí, o Botafogo só foi se atentar para isso no final da conversa, no final das negociações? Meu Deus, hein? Like no vídeo, se inscreve aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder as lives que rolam aqui todos os dias, os novos conteúdos que a gente vai soltando para você, beleza? Bom, o alvo era o Vasco Matos e eu cheguei a dizer nessa semana, cheguei a elogiar a coerência da escolha por um treinador português, jovem, emergente, fazendo muito com pouco, trabalhando em clube mediano e alcançando grandes resultados, na linha do que foi a contratação do Arthur Jorge, um pouco na linha do que foi a contratação do Luiz Castro, esse um pouco mais experiente, com bagagem fora de Portugal, tinha sido campeão ucraniano pelo Shakhtar, mas de qualquer forma, escolher o Vasco Matos, apesar de um risco de ser um treinador jovem, que veio de um time da segunda divisão, que acabou de subir para a primeira e que está fazendo uma boa campanha na primeira, o risco ali da falta de bagagem, experiência, estofo, né, para disputar, por exemplo, o Mundial de Clubes, apesar desses riscos, em termos de perfil, ideia de trabalho, me pareceu interessante a construção, a continuação de um modelo. Então, positivo. Porém, a lentidão nesse planejamento ainda é um ponto grave desse início de 2025, apesar da escolha do Vasco Matos fazer todo sentido. Só que aí a gente descobre que a operação não foi perfeita, foi atropelada e no meio da conversa o Botafogo fica sabendo que o cara não tinha a licença Pro da UEFA, que equivale aqui à licença Conmebol Pro e que o daria a possibilidade de trabalhar aqui na Libertadores e também no Mundial de Clubes. Sem essa licença ele não pode treinar o Botafogo nessas competições e aí a coisa recuou. Primeiro de tudo, eu acho que esse deveria ser, assim, imagina uma contratação por uma empresa, né? Ela precisa saber da qualificação daquele profissional antes, né, de avançar ali para uma negociação, para uma oferta salarial, para definir as condições de trabalho e tal. Precisa saber se o cara é qualificado, isso é o básico. Você tem a formação necessária, exigida? Beleza, daqui para frente a gente parte. O Botafogo parece que inverteu o negócio, né? Conversou primeiro, seduziu ou se deixou seduzir pelo cara, beleza, vamos, aí no final, mas e aquele detalhezinho, tem a licença ou não tem? Não tem. Não dá para um clube que vem se profissionalizando, vem vivendo o melhor momento da sua história, cometer um erro como esse, deixar a coisa avançar, perder dias. O Botafogo, ele está se dando ao luxo de perder 40, 50 dias de trabalho em 2025, no ano em que ele tem um super mundial de clubes para disputar, no ano em que o Campeonato Brasileiro começa em março, no ano em que ele tinha 2 decisões para disputar em fevereiro, de títulos que ele não tem na galeria, uma decisão ele já jogou fora, que foi a da Supercopa do Brasil, a outra está correndo sérios riscos, que é a Recopa que começa hoje contra o Racing. Então o Botafogo está se dando ao luxo de perder um tempo que ele não tem. Conversar com o Vasco Matos, deixar a coisa avançar e só no final se atentar para o fato dele não ter as licenças, é perder tempo. Mas ele omitiu. O Botafogo deveria ter ido atrás dessa informação desde um primeiro momento. E se ele quisesse omitir, o Botafogo rapidamente descobriria isso. Então, eu acho que não dá para jogar no peito do treinador. Ele conseguiu algo que talvez tenha sido muito bom para ele. Porque ele renovou o contrato com o Santa Clara com aumento salarial. Show! Conversou com o Botafogo, não falou da licença, da ausência da licença, conversou, deixou a coisa esquentar, chegou do Santa Clara, deve ter dito, Botafogo tá atrás de mim aí, vocês querem que eu continue ou não? Tô querendo ir. Aí o Santa Clara, não, pelo amor de Deus, fica aqui, um aumento salarial, ficou ótimo pra ele, ficou ruim pro Botafogo, ficou feio pro Botafogo, muito feio. Deveria ter ido atrás dessa informação logo no início. Mas eu me lembrei, depois desse episódio, daquele episódio de dezembro, e aí você vai dizer, será que as coisas estão necessariamente ligadas, Jorge? Você vai me perguntar. Eu acho que são demonstrações
de equívocos de execução, de planejamento, que um clube que chegou nesse patamar não pode cometer. Vocês lembram da história do avião do Mundial de dezembro? Que o Botafogo aluga um avião. Nossa, vem aí o avião do New England Patriots. Brabo, para levar os caras pro Mundial, todo mundo confortável, primeiro mundo. Quando chega aqui, as poltronas não reclinam, a distância é curtíssima entre as fileiras, entre uma fileira e outra. O jogador tem que deitar no chão para poder se esticar. Os que conseguiram fileira ainda no meio do avião, aquelas fileiras do meio maiores, se deitaram ali mesmo. Os que não conseguiram ficaram no chão. O John, goleiro que tem quase 2 metros de altura, com as pernas pro alto. Aquela foto que você viu aqui no canal, inclusive em dezembro. Um nível de desorganização. Não tinha um funcionário lá nos Estados Unidos, quando o avião saiu, o Textor não tinha um cara da empresa dele para botar lá, ó. O avião é esse mesmo, Textor, conferi aqui, tá certinho. Ah, não, contratamos um avião, a empresa nos mandou outro, nós vamos entrar na justiça. Tá, mas o prejuízo já tá aí, o Botafogo chegou estrupiado, já chegaria. Com a distância curta de um jogo pro outro, do Rio de Janeiro pro Catar. Mas chegou ainda mais estrupiado, foi eliminado na estreia pelo Pachuca, tomou 3-0 do Pachuca. Então, é um equívoco, é um erro que não se admite num nível de profissionalismo como esse, com tanto dinheiro que o Textor tem investido no Botafogo. Como é um erro, não só demorar tanto para definir um novo técnico, mas conversar, negociar, avançar e só no final saber que o cara não está apto para trabalhar aqui. Porque não é só uma questão... Ah, tudo bem, ele não tem a licença, mas ele é um grande treinador, a gente acredita nele mesmo assim, vamos correr o risco. Não, é uma questão impeditiva. Se ele não tem a licença, ele não pode trabalhar. Então, sabe assim, a conversa tem que começar por aí. Espero que sirva de aprendizado para o Textor nas próximas entrevistas. A conversa precisa começar daí. Quais são as suas qualificações? Você tem um curso? Você não tem um curso? Você está liberado para trabalhar aqui no continente sul-americano, nas competições que a gente vai disputar a nível internacional? Não está? Isso é básico. Ah, estamos. Beleza, vamos conversar. Ah, não tenho curso. Puta, então, obrigado, irmão. Tem alguma previsão? Tem como a gente resolver isso? Conseguir uma licença provisória? Tem como... Ah, não tem? Beleza. Então, segue a sua vida, eu vou seguir a minha. Porque o Botafogo precisa seguir a vida. E o Botafogo está parado. Eu não avançaria tanto ao ponto de dizer que o Botafogo está abandonado. Até o Casagrande falou sobre isso essa semana. Um abraço pro Casão, respeito a opinião do Casão. Eu acho que não chega tanto. O Botafogo está investindo, continua contratando jogadores, né? Continua reforçando aí o elenco, ainda não no nível do ano passado, mas tem gente chegando, tem investimento sendo feito. Eu não diria que está largado, mas eu diria que nesse momento o Botafogo está, assim, numa espera incompreensível. O Botafogo está numa lentidão, numa letargia. O Botafogo está administrando um 3-0 contra. Sabe assim, você tá em campo, você tá perdendo o jogo e você tá ali, não, vamos administrar o resultado. Meu Deus do céu, que loucura. É esse o estágio atual do Botafogo, faltando senso de urgência. Eu também acho que você não precisa contratar o primeiro técnico que aparecer na esquina. Você corre o risco de fazer uma escolha errada. A escolha tem que ser pensada, estruturada, criteriosa, planejada. Concordo, mas 50 dias... me parece um pouco demais. Um clube que acabou de ser campeão da Libertadores e do Brasileiro ficar 2 meses para definir um técnico e vai definir a 1 mês, a menos de 1 mês do Campeonato Brasileiro, a 3 meses do Mundial, sinceramente, pode dar certo como deu no ano passado, trazer um treinador março, abril e ser campeão? Pode, mas eu não trato exceção como regra. O Botafogo está correndo riscos demais, está ameaçando demais o seu ano de 2025. E um ano tão importante, um ano que deveria ser da consolidação daquilo que foi construído em 2024. E nesse momento deixa mais dúvidas do que certezas. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.